Aleluia. Queridos, eu quero pedir-lhes que os senhores abram, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Enquanto você abre, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Está ficando aqui uma balinha e uma harpa. Hebreus, capítulo de número 12, por favor. Eu quero ler 2 versículos desse texto. Por gentileza, se você não encontrou, diga misericórdia. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, diz assim a palavra do Eterno: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tome assento aí, por favor. Eu espero que você tenha trazido papel e caneta. Porque eu quero falar de um assunto. Nós estamos chegando no final do ano, irmãos. Olhe para cá, por favor, para que você possa aprender coisas importantíssimas no dia de hoje. E eu escolhi falar sobre isso no domingo passado. Aprove o coração de Deus, que no domingo passado o Senhor alterou a nossa ministração, e ela ficou para hoje, que é o culto de ensino. Porque ela é uma mensagem que vai nos ensinar muita coisa importante. Vocês já ouviram falar que no calendário judaico existe uma festa chamada Yom Kippur? Quem já ouviu falar essa expressão, só para eu saber? Graças a Deus que não é tão distante da nossa realidade. Yom Kippur é o dia mais importante que existe para o judeu. Nada é mais importante do que o dia de Yom Kippur. E por quê, pastor? Porque o dia de Yom Kippur é um dia que os judeus param no ano tudo o que estão fazendo, e neste dia, que normalmente é na virada do ano dos judeus, no último ano do Rosh Hashanah, que é uma festividade que se começa no início do ano deles, e no 10º dia eles fazem o Yom Kippur. No Yom Kippur, todo judeu não come, não bebe, não passa perfume, loção, nem escovar o dente ele escova. É um dia inteiro de jejum e oração. E nesse dia, que é o dia de Yom Kippur, que é conhecido no nosso português como o dia do perdão, mas numa tradução mais organizada, mais literal, seria o dia da expiação. No dia de Yom Kippur, é o dia em que eles param para ter uma conversa séria com Deus e com as pessoas que estiverem ao redor deles. É aquele dia, Marcos, que eles dizem assim: hoje é o dia que todas as minhas pendências eu estarei apresentando diante de Deus e pedindo perdão a Ele. É o dia que eles dizem: Deus, eu venho te pedir perdão por isto, por aquilo outro, por eu ter feito isso, por eu ter feito aquilo outro. E nesse decorrer que ele pede perdão a Deus, os momentos que ele se lembrar que ele pecou, magoou, feriu, entristeceu alguma pessoa, esse é o dia que ele para ir até essa pessoa, para indo se consagrando até o local aonde ela pode recebê-lo, e ela vai lá para pedir perdão e encerrar esse ciclo do ano que se passa sem dívidas espirituais. Os judeus fazem isso por uma ordem divina.
O dia de expiação é um dia bíblico, é um dia em que o povo de Deus tinha que parar para, naquele dia, o sumo sacerdote, depois que cada ovelha, cada judeu, cada israelita já tivesse resolvido com Deus nas suas orações, já tivesse tratado com a esposa, com o marido, com o cunhado, com o vizinho, com o avô, com o filho, tratou todas as pendências. Naquele dia, o sumo sacerdote tinha a incumbência de entrar uma única vez por ano, que é nesta data, no Santo dos Santos, para fazer uma oração a Deus, pedindo perdão pelos pecados da nação. E com detalhe, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, ele tinha vários sininhos pendurados, e ele andava fazendo zoada para que aqueles guinzos, eles ficassem balançando, e lá dentro, quando ele entrasse diante da arca da aliança, e dobrasse ali o seu joelho, para fazer a expiação, para que pudesse pedir o perdão de Deus pelos pecados da nação, ele tinha que ficar se mexendo o tempo todo, para que quem estivesse fora soubesse que ele estava vivo. Se os guinzos parassem de tocar, eles puxariam só o corpo pela corda, porque Deus não aceitou perdoar a nação. Então Deus, na sua palavra, inspira que o seu povo, uma vez por ano, pare para tratar as suas pendências com ele e com o próximo. Mas quando Jesus veio, ele ampliou esse negócio. Ele mudou a tônica disto. Ele transformou uma coisa que acontecia uma vez por ano em uma coisa que deveria acontecer a todo instante, sempre que necessário fosse. E aí, eu inicio a minha palavra ou a ministração desta noite com o tema: precisamos urgentemente perdoar. Urgentemente perdoar. E o texto que eu escolhi nesta mensagem temática para fazer uso, abra Hebreus capítulo 12. No versículo 14, ele diz, e é uma recomendação que é condicionada. O que quer dizer isso, pastor? Existem recomendações de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, que ele diz assim: olha, o Senhor, recomendo que os solteiros fiquem como eu, e os viúvos também, não se casem. Ali é uma recomendação dele, não vem de Deus. A condição é dele, não é de Deus. Então, se eu decidir me casar, contrariando o apóstolo Paulo, não estarei contrariando Deus. Mas nesse texto, o escritor aos Hebreus, ele faz diferente. Ele condiciona a salvação, a chegada no céu, a estas palavras que eu irei ler com vocês agora. Ele diz assim: segui a paz com todos, não há exceções aqui, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E ele diz agora no versículo 15: atentando, olhe para mim, quando você lê o versículo 14, pastor Fábio, só o 14 seria suficiente para eu, o senhor e todo mundo nesta igreja se converter de novo, para seguir a paz com todos e a santificação para ver a Deus, só ele. Mas o escritor aos Hebreus, que está falando de uma coisa séria, que é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, ele não vai falar sobre isso no texto. Ele vai agora apontar para uma coisa que no conceito de quem está escrevendo o livro dos Hebreus é mais importante do que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E como é mais importante para o escritor, ele diz assim no versículo 15: atentando diligentemente. Olhe para cá. Ele está falando de algo que é urgente, organizado e que deve ser feito com sabedoria, com entendimento. Eu não faço isso pela motivação humana. Eu não faço isso porque alguém pediu. E vai lá pedir perdão para fulano. E vai lá te reconciliar.
Eu faço isso em urgência, de forma diligente, porque isso vem como uma ordenança de Deus. E ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém. E novamente, antes ele fala de todos. Agora ele diz assim: e ninguém seja faltoso. Faltoso em quê, pastor? Em que eu posso ser faltoso? Aí o texto diz: separando-se da graça de Deus, e nem haja. E aí a gente começa a falar: alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Você sabia que muitas vezes, muitas pessoas abusam de outras pessoas, ofendem outras pessoas, e entristecem o coração de outras pessoas, pelo simples comentário do que há no coração dela? Pastor, esclareça para mim. Você sabe o que o líder escritor aos Hebreus fala aqui? Ele está dizendo que quando o meu coração está amarguroso, eu involuntariamente gero nas pessoas ao meu redor o mesmo sentimento que há em mim. Então, se eu estou ferido com o pastor Fábio, quem está perto de mim vai se ferir com o Fábio sem nem conhecer ele, sem nem caminhar com ele, porque eu vou descer o cacete em Fábio, só que não na frente dele, por trás dele. Aí se eu estou com raiva do Kyle, eu chego aqui para o Fábio, que é pastor Fábio, rapaz, esse Kyle é muito saliente, eu não vou com a cara dele, e isso, o pastor Fábio nem convive com o Kyle, mas começa a receber esse sentimento dentro dele. É o que o texto está dizendo. Quando o Fábio vai conhecer o Kyle, ele já vai com 2 pedras, com 2 quentes e 5 fervendo para o Kyle. Se o Kyle tratou até ele bem, ele já trata mal. E o Kyle fica: pá, mas eu nunca fiz nada para esse camarada, que ele está todo grosso, ele já me olha de cara feia, ele já me dá resposta atravessada. O que é isso? É porque ele já foi contaminado por mim aqui no exemplo. O que o texto está dizendo é que quando a gente alimenta a amargura no coração, a raiva, a decepção, a tristeza por alguém que nos causou este sentimento, se nós não buscarmos em Deus, e aí ele fala que eu devo atentar diligentemente para isto, e não ser faltoso nisto a ninguém. Eu não posso, em forma alguma, me separar da graça de Deus, por causa de uma amargura. E a gente às vezes, olhe para mim e diga se eu estou errado, a amargura às vezes é maior do que o poder de Deus nas nossas vidas. E não que Deus não tenha o poder, mas nós damos aos nossos sentimentos, às nossas frustrações, às nossas mágoas, um poder tão grande, que ela nos afasta da graça de Deus, primeiro. Segundo, ela nos faz ser faltosos. Terceiro, e que a Bíblia diz aqui, ela faz com que eu contamine outras pessoas. Quando a gente vai olhar para isso, eu fico vendo, quem aqui já não teve raiva de alguém, sem nem conhecer este alguém, só pelo que falaram de alguém? Quem aqui já teve essa raiva? Seja sincero. Nós já compramos briga dos outros, Gil, de graça. Só porque ele era meu amigo. Só porque quem falou era meu parceiro. E sabe o que é pior? O tempo que não perdoa, dá um balão na gente, e muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, a vida dá um nó e dá uma volta, e a gente descobre que era o nosso amigo que ainda estava errado. Que o camarada lá ainda estava cheio das razões. Mas como era nosso parceiro, contaminado fui, contaminado fiquei. E a Bíblia diz que há um poder de contaminação em quem alimenta a amargura no coração. Uma coisa curiosa é que o perdão hoje, existem inúmeros artigos científicos que mostram isso.
psicólogos tratam sobre esses assuntos de forma muito clara. Eu tenho uma psicóloga aqui, e eu posso me dizer também, ainda não recebi o meu CRP, mas também já posso dizer como alguém formado, o perdão é cientificamente provado como algo sarador, que tem o poder libertador nas nossas mentes. A maior parte das pessoas que têm traumas, quando elas chegam nos nossos consultórios, tem ligação com raízes de amargura que elas carregam. E quando tratadas terapeuticamente, e elas conseguem se livrar desta mágoa, se livrar deste peso que carregam, elas são saradas mentalmente e emocionalmente ficam saudáveis. E eu quero falar sobre isso hoje, porque essa atitude tem o poder de mudar as nossas vidas, irmãos. Que atitude, pastor? Perdoar. Então eu quero falar hoje apenas de 5 consequências. 5 consequências gravíssimas que a Bíblia fala para aqueles que não conseguem perdoar. Primeiro, abra Mateus capítulo 5, por favor. Eu estou tentando ser devagar, viu, Marcão? Mas não está fácil. Está fácil, não está fácil. Anotou, Mateus capítulo 5. Versículo de número 23. Anote, pelo amor de Deus. Versículo 23 diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Pastor, qual é a primeira consequência de quem não perdoa? Se eu não perdoo, eu não posso me apresentar no altar de Deus. E quem pode me dizer onde é o altar de Deus? Alguém aqui da igreja, por favor. Aqui a igreja está cheia, quem pode dizer onde é o altar de Deus? É aqui onde eu estou? Onde é o altar de Deus, irmãos? É aonde eu dobrar os meus joelhos. No momento que eu dobro o meu joelho, diante de mim está o altar de Deus. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu for me apresentar diante deste altar, se eu lembrar que Joãozinho está com raiva de mim, eu preciso ir lá dizer: Joãozinho, o que foi? Por que tu está com raiva de mim? Porque tu fez isso, porque tu fez aquilo. Então eu quero te perdoar. Seja perdoado. Receba perdão. Agora, se Joãozinho não quiser, depois do que você fez, naquela gaiola da vida, da prisão da alma, você sai fora dela, mas ele continuará lá em sofrimento, até que ele libere a você o perdão necessário. A primeira consequência que eu vejo na Bíblia é que nós somos impedidos. E aí, veja se eu estou errado. Sabe aquela infame sensação de que Deus não está nos ouvindo? Quem já teve aquela sensação de, dobrando os joelhos, parece que há um teto e a nossa oração não passa? Só para eu ter ideia, se é só eu que acontece. Com todo mundo já passou por isso. Quando isso acontecer com você, comece a buscar na mente se você, primeiro, tem a mágoa de alguém. Se você tem mágoa de alguém, tudo que se relaciona a Deus, enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar. E sabe o que é interessante? Há pessoas que têm mágoas de outras que já até se foram. Há pessoas que têm raiva de um pai que agrediu, de um tio que abusou sexualmente, de uma mãe que maltratou desde criança, ou que deu esta criança para ser criado por outra pessoa. Há pessoas que carregam mágoas de pessoas que já morreram, e elas estão na igreja adoecidas, e não conseguem entender o porquê do adoecimento, e Deus está dizendo para você: perdoe. Abra a sua boca e confira diante de Deus, confessando para Ele: Senhor, eu vou perdoar agora esta mãe, este padrasto, esta pessoa que me maltratou, esta pessoa que me abusou, que me agrediu. Eu hoje quero perdoar, porque no momento que você faz isso, o jugo que você carrega de impedimento de estar no altar de Deus é neutralizado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Segundo lugar, abra em Marcos, capítulo de número 11, por favor. Estou no ritmo aí, Marcão, está tranquilo? Marcos 11. Qual é a segunda consequência que o não perdoar gera em mim? Marcos, capítulo de número 11, versículo 25, diz assim, e disse Jesus: e quando estiverdes orando, olha só isso, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olhe para cá. Se eu estiver carregando mágoa, eu não consigo receber de Deus, na minha oração, o seu perdão. Você sabe qual é a segunda consequência? É que não adianta eu orar. Por que não adianta eu orar, pastor? Porque se eu orar, e em meu coração existir a raiva, a mágoa, a tristeza por alguém que me feriu, e eu não consigo perdoar, a Bíblia está dizendo, e o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E me diz aqui, só quem é pecador, levanta a mão e dá glória aí. Graças a Deus que não é só eu. E como pecadores que somos, e que pecamos todos os dias, e que falhamos todos os dias, dependemos ou não do perdão de Deus, Júlia? 100%, todos os dias. Como eu vou ter esse perdão, se eu não perdoar? Como eu vou fazer, se Deus não irá tratar? E tem um detalhe, olha para cá, e isso é massa. Pastor, o problema não está em mim para perdoar, está na pessoa que acha que nem errou. Não tem esse caso ainda, sinceramente? A pessoa te ofendeu, te feriu, te magoou, está cheia das razões e ainda olha para você e diz assim, não tem que receber perdão nenhum teu não, porque para mim eu não te fiz nada. Quem já ouviu isso? Que eu já ouvi isso. É ruim ou não é? É péssimo. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. O seu direito e o seu dever, ele começa e acaba no direito e no dever do outro. Explica, pastor. Se eu estou pedindo perdão para o senhor diácono Gil aqui, e ele nem reconhece que errou, eu estou aqui encerrando. Se eu quero perdoá-lo porque ele me feriu e me magoou, e ele nem reconhece que me feriu, eu estou encerrando um assunto com Deus. Agora posso caminhar no meu altar com Deus aonde eu estiver, porque sei que Deus me ouvirá. E Gil que procure em Deus o tratar do coração dele. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que as pessoas, elas não podem estar condicionando o perdão só a quem pedir-lhe perdão. Eu não perdoo porque ela nunca veio até aqui. Eu não perdoo porque ele nunca conversou comigo. Se ele me pedir perdão, pastor, aí eu posso perdoar. Se ele te pedir perdão, condicionando uma coisa que Deus te dá todos os dias, incondicionalmente te dá o perdão dos teus pecados, quando tu abre a boca e diz, me perdoa, Deus. Então a Bíblia não condiciona a nenhuma pessoa que espere que o outro tenha uma atitude para você perdoar. E isso é sério. Terceiro, abre Mateus capítulo 6, por favor. Mateus, capítulo de número 6. Pastor, qual é a terceira consequência que acontece conosco? E ela se parece muito com o empecilho de orar. Porque como segunda consequência, nós não conseguimos orar diante de Deus, já que a nossa oração é neutralizada pelos nossos vários caminhos de falhas e de erros, e que nós carregamos no coração de mágoas. Mateus capítulo 6, versículo 12. Aqui é aquela famosa oração do pai
nossos. Sabe o que ela diz, Lucas? Aí na sua Bíblia diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos. O que diz aí na sua Bíblia? Olhe para cá. É condicionado ou não? Para eu ter de Deus esse perdão, a Bíblia diz que primeiro eu perdoo quem me deve, irmão. E aí eu não estou falando de dinheiro não, viu, gente? Tem muita gente aqui que me deve, inclusive. Você vai se acalmando aí no coração, porque nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando aqui de uma situação pior do que dinheiro, que é na alma. Pague o que você deve, meu irmão. Pegou emprestado, pague. Amém, irmãos? O amém é até aquele amém sucinto, né? Vamos dizer assim agora, como pagarei? A Bíblia diz que eu devo perdoar aqueles que são meus devedores, porque eu, quando oro, a minha oração é: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. A Bíblia está dizendo em outra situação, ou em uma linguagem mais popular, que quando eu cheguei diante de Deus e pedi perdão, é porque eu já resolvi meu problema aqui embaixo, na terra, com quem me deve, com quem me feriu, com quem me magoou. E como é que eu resolvo o problema com quem me magoou, meu irmão? Eu te perdoo. Eu não vou esperar você vir me pedir perdão, não. Eu vim até onde você diz assim: eu te perdoo. Acabou para mim, eu não preciso ficar no sofrimento, carregando na minha alma. Mas eu não acho que te magoei. Não tem problema se você não acha que não me magoou. Não tem problema se você acha que nem me ofendeu. Mas a sua ofensa, que para mim me ofendeu, ela está me maltratando e eu não quero carregar isso. Por isso eu quero lhe perdoar. Receba perdão em nome de Jesus. E pode sair com o coração tranquilo, porque a palavra te dá o direito de caminhar com este Deus sendo perdoado por Ele. E isso, abre em Lucas capítulo 6, por favor. E isso é curioso, porque quando Lucas registra uma fala de Jesus, ele mistura algumas coisas com perdão, que não são o acaso acontecendo na Bíblia, mas há um porquê de ser. O texto que nós lemos, abre em Lucas capítulo 6, em Mateus capítulo 6, que eu li agora há pouco, quando eu li o versículo 12 e o 14, o 15 lá diz: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. É roça, Robson, é roça. Sabe por quê? Porque se eu não te perdoar, meu irmão, eu não tenho perdão de Deus. E é por isso que alguns de nós sentem tanta angústia. É por isso que alguns de nós vivemos, às vezes, tão oprimidos, porque carregamos uma coisa que a gente não precisa carregar. E tem um detalhe: Lucas capítulo 6, versículo 37 diz assim: não julgueis, para que não sereis julgados. Ei, olha para cá. Aline, se a gente fosse cumprir a Bíblia como a Bíblia manda, a vida era muito diferente. Porque pense num negócio ruim, esse tal de julgar. Como é fácil julgar o outro. Como é fácil julgar. Ontem eu conversava com uns irmãos aqui no final do culto. E numa conversa eu disse: é muito fácil você olhar nas pessoas o defeito delas e esquecer as qualidades. É muito fácil você esquecer tudo o que ela te fez, a despeito do mal que ela pode ter te causado. É muito fácil julgar, irmãos. Mas a Bíblia diz uma coisa, que ela é tão contaminante quanto aquela que nós falamos em Hebreus, no capítulo 12. A amargura. Quando você olha para a Bíblia dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, não é à toa. Por isso que de vez em quando eu ouço aquela fala assim: para fulano só tem isso porque merece. Ninguém tem nada além daquilo que merece. Aí às vezes eu chego e vou compartilhar com um ou com outro: rapaz, eu estou com pena de ciclano, rapaz, fulano está sofrendo, ciclano está... Não tenho pena, e nem deve mesmo. Por quê? Porque está sofrendo por aquilo que em algum momento plantou. Se a Bíblia diz que tudo aquilo que semearmos nós colheremos, quando você estiver sendo julgado, quando eu estiver sendo julgado, lembre-se, em algum momento nós julgamos muita gente.
Em algum momento nós agimos exatamente como a Bíblia diz, não haja. E aí o texto diz em Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Olhe para cá, meu irmão. Tu quer ver uma coisa fácil de acontecer? É a gente abrir a boca para condenar alguém. Fulano pode acertar 1000 vezes, se ele errar uma vez, ele não presta. É assim ou não é? Quando a gente estuda psicologia, a gente aprende que a gente tem que condicionar os favores que fazemos às pessoas. Eu aprendi isso lá na psicologia, pastor Fábio. Condicionar. Por mania e desejo de ser agradável às pessoas, eu não sabia, em hipótese alguma, dizer não a ninguém. Pastor, o senhor pode fazer isso? Posso. Pastor, o senhor pode me atender agora? Que horas são? 1h da manhã? Posso. Pastor, o senhor pode vir aqui na igreja? Posso. Visite aqui na minha casa agora, pastor, 2 horas. Viu? Porque no meu coração eu pensava assim, se eu fizer isso por ele, uma vez, outra vez, já dá até para cantar, vai em frente, mas, né? Mas se eu falo uma vez, outra vez, terceira vez, achando que ele vai estar feliz, me considerar um amigo, me respeitar como um verdadeiro homem de Deus, porque sempre que ele me pediu, eu atentei e fui lá ajudar. Você sabe o que a psicologia nos ensina? Que quando você faz isso, na primeira vez nele é gerado um sentimento até de gratidão. Ele diz, poxa, cara legal. Na segunda vez ele já te olha, porque ele te pediu e tu de novo estava lá 100% disponível, tu não disse não para ele. Ele já te olha assim, dizendo assim, rapaz, que coisa legal, olha, pedi de novo, ele veio aqui. Na terceira vez, ele já te pede, e dentro dele, é culpa sua, não é dele não. Na terceira vez, a psicologia ensina que você gera isso, eu gero isso. Ele já se sente com raiva se você não disser sim. Ele já olha para você, ele tem obrigação. A mente dele é condicionada de que ele, quando me pedir um favor, eu tenho que dizer sim, porque eu já acostumei ele a sempre que pediu eu dizer sim. E a psicologia vai ensinando que esse sentimento que eu vou criando chega a um determinado ponto, que o que acontece? Eu não tenho condição de fazer o favor que ele pede. E aí vem o primeiro não. Sabe o que ele olha para você? Você não presta, você nunca foi meu amigo. Eu sempre imaginei que você não era um verdadeiro irmão. Você é um enganador, você é isso, você é aquilo outro. E você fica olhando para a cara do camarada, dizendo, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Eu te disse sim 100 vezes. O errado não é ele, o errado sou eu. E a Bíblia diz assim, não condeneis, para que não sejais condenados. Esse sentimento, irmãos, nós temos que trabalhar dentro dos nossos corações, porque a pior coisa que existe é você carregar dentro de si a amargura pela ingratidão, a amargura porque alguém te ofendeu, a amargura porque alguém te agrediu, a amargura porque alguém falou mal de ti. Esta amargura, ela só gera em nós cada vez mais doenças psicossomáticas. Tem pessoas aí com câncer, meu irmão, que você senta no leito para conversar, como no meu estágio, eu tive que ir para o hospital Aldenora Belo e atender pessoas em estágio terminal, e como era pastor e não poderia falar como pastor, eu aproveitava para escacaviar o coração da pessoa, para tentar entender como era a vida dela, e quase todas as que eu tive a oportunidade de ir no leito de conversar, eram repletas de mágoas. Mágoas do marido, mágoas de um filho, mágoas de uma mãe, mágoas de um tio, mágoas porque a família abandonou, mágoas de Deus porque Deus não ouviu oração, mágoas, está morrendo, definhando, mas não consegue perdoar. E a Bíblia diz, aí em Lucas capítulo 6, versículo 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quem precisa de perdão aqui? Eu não estou falando só de Deus, porque de Deus eu preciso todo dia. Mas tem sempre alguém que a gente fere, irmãos. Tem sempre alguém que a gente ofende. Outro dia desse,
eu pregando no culto, falei uma coisa que não tinha nada a ver com o irmão. Olhe para cá, leia, nada a ver com o irmão. O irmão tomou para ele como se fosse ele. Eu acho que a carapuça acabou entrando, tomou para ele e ele se ofendeu na alma. E eu fui falar com ele, como falo todo dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Achei estranho aquele, porque a gente sabe quando a pessoa está mudando a tônica, sabe ou não sabe? Você sabe, a pessoa te trata o tempo todo de um jeito, de repente ela te trata diferente, meu patrão. Tem, nesse pote aí tem angu, meu irmão. Pode buscar que tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei e digo, meu irmão, vamos sentar aqui, o que está acontecendo? Nada. O que nada é peixe, rapaz. Que pulo é sapo. Me diga aí o que está acontecendo. Que história é essa? Por que está me tratando assim? Nada. E ele se manteve ali, porque homem, se mulher é orgulhosa, homem quando bote o pé parece um jumento, meu irmão. Não sai nem do lugar. Eu deixei de lado. E eu fui orar. Num culto seguinte, que era um culto de quarta, ele veio para o culto, sentou lá atrás, eu fui lá, abracei ele. Ele me abraçou desconfiado, de ainda está esse troço dentro dele, meu Deus. Terminou o culto, eu quero falar com o senhor. Diga, pastor. Meu irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, agora eu posso falar. Aquilo que o senhor falou me ofendeu muito. Digo, o quê? Assim, assim, assado. Eu digo, e tu faz isso? Aí ele olhou assim para mim. O senhor não sabia, não? Não lhe disseram? Porque fulana me disse que ia lhe contar. Eu digo, ela não me contou ainda. Mas o senhor já está me contando, termine. Sente aqui comigo, vamos conversar. As pessoas se ofendendo e você nem sabe que está ofendendo. E eu não estou dizendo que eu sou santo não, meu irmão. Porque eu mando o verbo e quem me conhece na intimidade sabe que até mesmo aqui no púlpito, quando eu quero rasgar o verbo, rasgo mesmo. Como também quando alguém quer rasgar comigo, não é docinho, rasgam também. Na maioria das vezes por trás, mas rasgam também. A bem da verdade, o que a Bíblia ensina é que eu não posso conviver com isso, Marcos. Você está magoado comigo? Eu vou lá tratar com você, meu irmão. Agora, se você não quer tratamento, é um problema seu. Mas comigo e com Deus, eu quero estar em paz. Enquanto o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos. O apóstolo Paulo diz assim, se possível, tendes paz com todos. Não durma com a ira sobre o teu coração, que não se ponha ao sol e tu com o coração cheio de ira. Descarrega esse negócio e vai lá tratar. E como é que eu descarrego isso? Fran, eu quero aqui te perdoar. Pelo que, pastor? Porque eu me senti ofendido com aquilo. Às vezes ela nem sabe que ofendeu. E às vezes até sabe, ainda usa de cinismo. Foi, pastor, nem sabia. Sério? Ô, meu pastor, é assim que o ser humano é terrível, meu irmão. Eles usam, porque nós, eu digo eles como se eu não fosse um ser humano. Nós usamos, como seres humanos que somos, destas táticas, para poder às vezes não ter que admitir que nós erramos, que nós magoamos, que nós ofendemos, que nós ferimos, mas que Deus quer que nós perdoemos. Quem entende aqui o que eu estou dizendo? Abra em Mateus capítulo 18. Capítulo de número 18. Eu quero ler a partir do versículo de número 32. E aqui eu quero falar uma coisa que é braba. É braba. Mateus capítulo 18, abra a sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe, leia, e você possa aprender com isso. Capítulo 18, versículo de número 32, diz assim: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, isso é forte, irmãos, porque o que eu vou falar agora é importante. Eu quis chegar nessa quarta parte, porque para mim ela é a mais importante de toda essa ministração. Essa quarta consequência, ela é a mais terrível de todas. O versículo 35 diz isso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu. Olhe para cá. Se você não perdoar, você será entregue
aos verdugos. Você sabe o que é verdugo? Em algumas versões diz assim, atormentadores. Deixa eu lhe contar uma coisa. No Império Romano, quando você pisava na bola e você precisava confessar um erro, mas não confessava, ou o imperador ou o legislador daquela região, ele pegava você e dizia, leve até os atormentadores ou aos verdugos. Os atormentadores ou verdugos, na época de Jesus, eram pessoas que eram pagas para descer o cacete em você, até que você confesse que errou. Então, toda sorte de maldade, de sofrimento que alguém podia passar, sendo maltratado por 4, 5 pessoas, esta pessoa passaria na mão dos atormentadores e dos verdugos. E sabe o que eles faziam? Para a pessoa não se matar, ou para a pessoa não cometer suicídio, porque muitas delas apanhavam tanto, sofriam tanto, eram chicoteadas para ficarem sangrando, para que elas não parassem de sofrer, eles chamavam o médico, tratavam as feridas, mantinham o preso com as mãos de uma forma tal que eles não poderiam causar em si mesmo suicídio. Eles não poderiam fazer males a si mesmo a ponto de tirar a própria vida. Eles esperavam a pessoa ficar curada ou se acostumar sem o sofrimento por 1 ou 2 semanas. E quando eram 2 semanas, eles pegavam, entravam dentro da cela e diziam, você vai agora confessar o seu erro? Não! Começa a bolachar de novo. Bolacha comia para todo lado. Porrada comia para todo lado. E eles faziam toda sorte de coisas que são abomináveis que você pode imaginar, de arrancar unhas a enfiar coisas no ano dessas pessoas, eles faziam. Os atormentadores, por semanas, atormentavam aquela pessoa. Quando ela estava dormindo, que já era numa cela fria, eles vinham no calar do silêncio com a água bem gelada, e jogavam na pessoa, para ela amanhecer o dia se tremendo de frio, só para ficar atormentada. E todas estas coisas, e muitas outras que eu nem estou relatando, a Bíblia diz, numa parábola que Jesus fala, escute, porque eu quero entrar agora num assunto importante. Numa parábola que Jesus fala, de uma pessoa que devia muito dinheiro, e quando a Bíblia fala de 10.000 talentos, ela está falando de muito dinheiro, são milhares de anos que a pessoa deveria trabalhar para pagar, era impossível da dívida ser paga, mas o camarada dobra o joelho diante daquele que era o cobrador e diz assim, pai, me perdoa, eu não tenho como pagar essa dívida. O cara olha para ele assim, tá bom, senhor, vou te perdoar, vai para casa. Quando o cara vai chegando em casa, ele olha um camarada e diz assim, ei, tu vem aí, rapaz, tu está me devendo um dia de trabalho. Eu não tenho esse dinheiro. Vem cá! Ele levou o camarada, sacudiu, bateu na cara, quero o meu dinheiro. Ia passando o guarda daquele devedor, que ele havia recebido perdão minutos antes. O guarda corre lá e diz, meu senhor, tu não sabe quem eu vi ali? Quem foi? Aquele cara que tu perdoou uma dívida impagável. Encontrou um cara que devia um dia de trabalho, porque o cara não tinha o dinheiro, que era um denário, uma mixaria de nada. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e maltratou ele. Manda pegar esse cara aqui. Pegaram o camarada, levaram até onde o Senhor disse, rapaz, não te disse que eu te perdoaria uma dívida dessa enorme, e tu não perdoou uma dívida daquela pequena, pois tu vai pagar minha dívida também. Mas se eu não tenho como pagar, entrega para os atormentadores. E escute, porque agora eu quero falar uma coisa que é importante. O texto diz no versículo 34, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, até que lhe pagasse toda dívida. Olhe para mim. Nada na Bíblia à toa, irmãos. Você acha que uma pessoa consegue viver 105.000 anos? Sim ou não? Ela não consegue viver nem 200 anos. Quanto mais 105.000 anos. Agora pense comigo. Por que que esse cara entrega ele aos atormentadores e diz assim, tu vais ficar lá até pagar
toda a tua dívida. Se a dívida era impagável, por que ele cobraria uma dívida que era impossível de pagar? Você sabe o que o texto está dizendo? E Jesus está espiritualizando esse texto. Porque ele mete Deus na história. Depois de você ouvir e ler que uma dívida impagável fez um cara passar o resto da vida sofrendo, a Bíblia diz: e o vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um seu irmão. Olhe para mim. Irmãos, uma das coisas que mais tem tirado o sono nessa geração, de inúmeras pessoas, muitos de nós temos que tomar remédios para dormir. Alguns por causa de algo que é literalmente fisiológico. É uma disfunção cerebral que produz pouco hormônio do sono, e a estes não tem outra alternativa a não ser buscar em Deus cura ou tomar um remédio. Mas olhe para mim, uma boa parte das pessoas que não estão dormindo, perdendo noites de sono, é porque a mente não para de pensar no que no coração está cheio. Mas ele falou isso para mim, mas ele me ofendeu, mas ela me feriu, mas ele disse aquilo por trás de mim, eu não acredito, eu ajudei tanto fulano, mas fulano, poxa, mas ele é meu marido, aquela palavra que ele falou me ofendeu demais. E o cara está dormindo, está roncando do teu lado, tu está ali roncando do teu lado, e tu está lá acordada, sem conseguir dormir, sofrendo. Tu está lá dormindo, e a mulher que te ofendeu, que te feriu, que te magoou, está dormindo, que baba, que tu olha assim para dar vontade de pegar o pescocinho dela, aí tu diz: mas eu sou crente, eu não posso nem fazer isso. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Não ria não, porque a coisa é séria. Tiago fala uma coisa curiosa no capítulo 5, ainda falando sobre essa questão de ser entregue aos verdugos. Tiago fala no capítulo 5, no versículo 16, e agora, Marcão, eu vou começar a correr, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns para os outros para serem perdoados, porque muito pode, por sua eficiência, a súplica de um justo. Ei, olha para cá. Não perdoar é pecado. E a Bíblia fala que Tiago diz que algumas pessoas adoecem por causa deste pecado, de não conseguir perdoar. E tem um detalhe: quando a gente olha para esses verdugos, que eram pessoas que maltratavam pessoas, dentro da teologia, quando você vai estudar demonologia, você vai descobrir, você pesquisar na internet, você vai ver isso agora, que verdugos, no conceito do estudo dos demônios, é uma classe de demônios atormentadores. Historicamente, a gente sabe que eles eram pessoas que por ordem do Império Romano faziam o que eu descrevi agora há pouco. Mas dentro da teologia que estuda as classes demoníacas, verdugos era um tipo de demônio que atormenta você por ordem de Deus. Como assim, pastor? Que história é essa que Deus vai mandar um demônio me atormentar? Olhe para cá. Sim. Deus, o Todo-Poderoso. Como pode isso, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo, nosso Salvador, disse: assim também meu Pai Celeste vos fará. Fará o quê? Proporcionará a você o tormento. E como que Deus vai fazer isso, se Deus dele não emana o mal, mas ele ordena o mal, porque tudo está sob o domínio dele. E você quer ver isso na Bíblia? Abra, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o perdão, seja para quem for, para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa, para um primo, para um irmão, para quem for, nós somos atormentados psicologicamente, irmãos. Hoje, Lucas, Deus não vai dar uma ordem para um policial bacana
todo dia vir quebrar eu não, como em algumas penitenciárias ou polícias acontecem por aí. Vamos embora todo dia dar um caldo nesse bandido aqui para ele aprender. Como acontece com os estrupadores dentro da cadeia, que todo dia ele apanha dos presos para ele aprender. Deus não vai fazer isso, mas psicologicamente, papai, você é afetado. E quer ver só? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14, diz assim: E tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, falando de Deus, um Espírito o quê, irmãos? Um Espírito bom, um Espírito de amor, um Espírito de paz, o que é que diz aí no texto? Um Espírito maligno, o atormentava. E de onde vinha o Espírito, irmãos? A Bíblia está dizendo aí que vem da onde, irmãos? Deus deu a ordem a este demônio atormentador, disse assim, pode ir atormentá-lo. E o texto diz, olha só o versículo 15, então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Ei, olha para mim. Tem gente que fica lutando com Deus, Flavinha. Mas Deus, eu vou fazer isso. Deus, não aguento mais. Deus, prepara e leva. Que a gente às vezes quer que prepare e leve, porque parece ser até mais fácil. Mas olhe para cá. Às vezes o atormentamento da nossa alma todinho é o próprio Deus te permitindo sentir só para que você perdoe. Só para que você olhe para aquele que te feriu e tu diga, não vou carregar isso, vou perdoar. Só para que você pegue aquela pessoa que lhe amargurou, que lhe feriu, que falou de você, que te julgou, que te criticou, que te magoou, que te traiu, que fez toda sorte de coisas ruins. Só para que você diga, eu te perdoo. E olhe para mim. Quantos aqui merecem um perdão? Alguém? Deixa eu contar um negócio para vocês que achavam que mereciam perdão. Vocês não merecem não. Tá bom? Nem eu, nem você e nem ninguém merece perdão. Porque nós somos maus demais para merecermos o perdão. Mas a Bíblia diz que Ele nos dá de graça. Oh, glória a Deus mesmo. E se não fosse esse perdão, nós nem estávamos na casa dele. É por causa do perdão de Deus que nós estamos na casa do Senhor. É por causa do perdão de Deus que nós somos libertos das nossas fragilidades e dos nossos pecados. Só que isso é condicionado. Você quer o perdão de Deus? Quem quer o perdão de Deus, diga amém. Só vem se você perdoar. E se for para mim, diga que eu não estou. Quando você guarda mágoa, isso aqui eu quero que você entenda. É como se você praticasse no coração a autodestruição. E isso é tão interessante que é a mesma coisa de você pegar, colocar dentro de um copo veneno, pensando que o outro vai morrer, e quem está tomando é você. Você enche um copo de veneno, meu irmão, e você começa a dizer assim, esse veneno vai matar ele, tomara que ele morra, tomara que esse miserável pague, para ele sentir o que eu senti, ele vai pagar, porque tem a lei da semeadura, ainda usa até a Bíblia, que a Bíblia diz, Deus é justo, meu irmão. E você não sabe que o copo que você está enchendo de veneno, quem está tomando ele, é você. Tem uma coisa curiosa, que quando a gente guarda mágoa no coração, a gente convive com essa pessoa 24 horas por dia. Onde você está, meu irmão? Você sai daqui e diz assim, vou espairecer porque eu não aguento mais ver a cara de Heraldo. Não dá mais para ver a cara de Manu. Quando eu olho, me dá, eu não quero mais ver. Vou para outros, vou passar uma semana lá na China passeando. Você vai para a China. E quando você vai dormir, o atormentador chega e te lembra de Manu, te lembra do Heraldo, te lembra de fulano, te lembra de cicrano. E você fica ali, você está na China, em férias,
pensando no que a pessoa te magoou e te feriu. E bastava você dobrar o joelhinho e dizer assim: Senhor, eu quero nessa hora liberar sobre esta pessoa o perdão. Tira agora do meu coração toda a mágoa que eu tenho desta pessoa, Senhor. Porque eu não quero ir para outro país, porque se eu for para outro país, os atormentadores lá me acharão. Se eu for para o lugar onde eu acho o meu porto seguro, lá os atormentadores também vão me achar. Então a única solução, Rosana, é dizer: eu te perdoo. É eu dizer: eu te perdoo. E isso é tão curioso, que eu estava analisando dentro de um olhar psicológico, e eu tenho uma psicóloga aqui comigo, ela pode até dizer se eu estou equivocado. Quando a gente não perdoa, a pessoa que nós não perdoamos, olhe para mim, não esqueça mais disso, ela domina todas as tuas emoções. Quer ver como ela domina? Vamos ver? Você está feliz, você está alegre, você está, sabe, radiante. Deus abriu uma porta, aconteceu uma coisa maravilhosa. Você vai caminhando para casa para contar para o marido, ou para a esposa, ou para o filho. Você vai para a casa da sua mãe e diz assim: mãe, eu vim aqui te contar. Quando você dobra a esquina, quem aparece na sua frente? A pessoa que você tem mágoa. E aquilo que era tristeza, aquilo que era alegria, vira tristeza. A bênção, o gozo, a paz, que minutos antes você sentia, foi dominado por aquela pessoa. A pessoa tem a capacidade de dominar as nossas emoções, de mudar o que sentimos, de mudar aonde estamos. Você está na praia, num sol maravilhoso, pegando aquele bronze para ficar lindo e maravilhoso, nessa geração de belezas. E um belo momento, você olha para o lado, vai passando a pessoa que você tem mágoa. Aquele sol belo foi-se embora, o prazer de cuidar do corpo foi embora. Você vai subir na escada da academia. Eu lembrei de uma irmã: pastor, eu estava subindo na escada da academia. Quando eu olhei para fulano, eu até desci a escada e voltei. Deixou de emagrecer meio quilo naquele dia. Poderia ter ficado mais sarada, mas não ficou. Por quê? Porque a pessoa tem a capacidade de dominar as nossas emoções, e isso é sério, irmãos. Ela domina nossos pensamentos. E sabe o que é pior? Ela todos os dias, quando você vai dormir, ela deita do seu lado. Ela te faz inconscientemente viver em função de. Você passa a olhar e analisar todos os passos de quem lhe magoou, só para ver aonde vai dar. Você se sente preso, você fica conectado de uma forma ruim. E a Bíblia, quando fala isso, a Bíblia está dizendo assim: perdoe, libere esse perdão, para que você seja feliz, para que você viva feliz, para que os planos de Deus se cumpram sobre a tua vida, para que aquilo que Deus tem para você, ninguém mais anule ou domine. O domínio volta para a sua mão. Você sabe o prazer que é, Marcão, eu poder voltar a ter o poder de gerenciar a minha vida e as minhas emoções. Não está mais na mão do Caio, porque eu estou magoado com ele. Não está mais na mão do Ricardo, porque eu estou magoado com o Ricardo. Não está na mão mais da Val, porque eu estou magoado com a Val. Não, não está mais na mão de ninguém. Está na minha mão, porque eu perdoei a Val, porque eu perdoei o Ricardo, porque eu fui lá e perdoei o irmão. E no momento que eu perdoei, independente dele reconhecer ou não a sua falha, ou dele admiti-la que cometeu, ou desejar receber ou não o meu perdão, eu quero ser livre desses atormentadores. Quem está entendendo aqui nesta noite que Deus está falando conosco? E na sua palavra, existe uma psicanalista chamada Suzanne Aveson. Ela fez um estudo com 130 pessoas idosas. 65 delas sem histórico nenhum de doenças cardiovasculares. E as outras 65 tiveram vários momentos infartos ou mini infartos nos seus corações. Ela foi fazer uma pesquisa com essas 130 pessoas, ela descobriu que as 65 pessoas que nunca tiveram nenhum problema no coração,
elas eram para cima, sabe? Elas eram despojadas, elas não levavam mágoa de ninguém, não importava. Eu não lembro de nada. Quem? Rapaz, não lembro nem o que eu comi no almoço, eu vou lembrar de alguém que me magoou 10 anos atrás. E isso é sério, porque no relacionamento isso é um grave problema. A coisa aconteceu 10 anos atrás, você nem lembra. Mas o magoado que não consegue se libertar da mágoa porque não consegue perdoar, na primeira briga, tu pensa que eu esqueci? E tu já pensa, foi o que eu fiz ontem. 10 anos atrás, o cara até disse assim, meu Deus do céu, mas eu já sentei contigo, eu já te perdoei, tu já me perdoou, nós já nos abraçamos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, senhores casais? É assim ou não é? Não fale que é desse jeito não, para não criar problema aí. Você está me expondo aí na igreja, não fale nada, fique só olhando assim, balançando os olhinhos. Mas olhe, quando eu olho para isto, os 65 pacientes que tinham problema e tiveram infartos, todos eles, os 65 irmãos, essa é uma pesquisa que ela virou um dado científico. Os 65 carregavam mágoas de familiares. Quando eu olho para a palavra e a gente vai analisar todas essas circunstâncias, isso me leva à última consequência bíblica que eu trago nesta ministração para encerrá-la. Do mal que a falta de perdão faz. Está em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 5. Escute o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Você está entendendo o que o texto está falando? Sim ou não? Não? Tá, olhe para cá, que o texto ainda continua, mas para eu continuar eu preciso que você entenda já esse contexto. Porque o texto que me interessa está no 7. E o contexto para você entender. Olhe para cá, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando você vai ler, você vai ver Paulo, muitos anos antes de escrever a segunda carta, ele estava lá com seus 14 anos mais ou menos de evangelho, noviço no evangelho, mas já apóstolo. Ele era soberbo e arrogante por causa de tudo que a igreja estava fazendo contra ele, porque ele tinha perseguido a igreja. Então ele, com raiva, quando ele começou a ganhar ascendência, ele usou da sua autoridade, e ele escreve na primeira carta ao Coríntio, que um irmão que foi pego falhando, ele tinha que ser expulso da igreja. Está na primeira carta aos Coríntios. Muitos anos depois, a vida quebra Paulo. Sabe, pastor Fábio, porque a vida faz isso com a gente. Ela vai amassando a gente, vai ensinando que a gente não é nada, que a gente precisa da misericórdia, do perdão das pessoas, que hoje eu estou por cima da carne seca, mas amanhã pode ser você. Que hoje eu estou com o nariz em pé, mas amanhã pode ser que o meu esteja baixado e o seu de pé. E o que eu fiz hoje eu vou colher amanhã. Paulo, depois de muitos anos, escreve a segunda carta ao Coríntios. E agora ele está tratando de um caso de pessoas que haviam cometido erro dentro da igreja. E aí ele vai e diz, no versículo que nós lemos, no versículo 6, quando ele diz assim, basta a punição pela maioria, ele está dizendo assim, já basta o sofrimento que esta pessoa tem de encarar as pessoas depois que errou. Ele está dizendo assim, você não guarde mágoa deste irmão, não puna ele mais, não o condene mais, porque já basta o próprio sofrimento do erro dele. É o que ele está dizendo. E aí no versículo 7 ele diz assim, de modo que deveis, olha o que ele diz, olha na sua Bíblia, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido pelo que é, irmão? Excessiva tristeza. O
cara está lá amargurado, está lá ofendido, está lá ferido, está lá de outra forma, com o coração cheio de coisas. Já não basta tudo isso que ele carrega, e ainda tem um monte de gente apontando o dedo, e criticando, e ofendendo, e julgando, e condenando. Aí Paulo diz assim: não faça isso, perdoa, conforta, cuida desta pessoa, abraça ela. E aí sabe onde é que eu quero chegar? Olhe para a sua Bíblia, porque o pior chega agora. O texto diz assim: pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo isso sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Olhe para cá, sabe o que Paulo está dizendo? Sabe as pessoas que falharam aí na igreja de Corinto? Não sei nem quem é, nem conheço, nunca vi na vida. Elas também me feriram, mas vocês estão perdoando porque eu estou ensinando a perdoar? Eu, apóstolo Paulo, sem nem conhecer, já estou liberando sobre ela perdão. Olha o nível de entendimento sobre o perdão que Paulo tinha. É igual o cara que diz assim, Fábio, lá no início que eu contei: eu faço alguma coisa, ou o Gil me faz algum mal, e eu vou contaminar o teu coração, e você diz para mim assim: olha, eu nem sei o que ele te fez, mas está me ofendendo também, porque o que você está me contando do Gil, ele não deveria ter feito, eu nem conheço o Gil direito, mas eu agora, porque a Bíblia diz, eu já estou perdoando o Gil. Aí eu vou olhar para ti: como assim, senhor? Nem eu estou perdoando, que eu sou magoado. Mas eu não vou carregar isso. Paulo está dizendo: eu não vou carregar essa amargura que vocês me relataram. Eu já estou perdoando sem nem conhecer o caso, sem nem saber quem é. Diga para a pessoa bem aí que eu já perdoei ela. Eu, apóstolo Paulo. Ele está dizendo isso. Sabe por que ele diz isso? Agora vem o grosso. Olhe para a Bíblia. Ele diz assim: por causa de vós, ele diz assim, versículo 10: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ele está dizendo: eu estou longe, mas na minha oração disse: Senhor, perdoa Joãozinho, Mariazinho, Paulo, que eu nem conheço, perdoa eles lá que feriram na tua igreja, intercedendo. Aí ele diz no versículo 11, e olha como isso é sério: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não podemos ignorar os seus desígnios. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a quinta consequência de quem não perdoa é: Satanás nos vence. A vitória é do diabo. Quem bate bandeira dizendo eu consegui vencer é Satanás, olhando para a minha vida e para a sua e dizendo assim: ele é prisioneiro dos meus atormentadores, ficará assim vencido, destruído, até que ele perdoe. E Paulo está dizendo: não faça isso, porque Satanás tem como desígnio, tem como meta, tem como desejo no coração que você continue com essa mágoa e essa amargura dentro de você. E aí, Efésios no capítulo 4, versículo 32, é um exemplo de quantas vezes a Bíblia diz para nós perdoarmos. A Bíblia diz em Efésios 4, 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Olhe para mim que eu vou encerrar agora. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quem é aqui o que se enquadra nesse texto? Levante a mão assim só para saber. Você é um desses todos? Você é Jace? Você é Ricardo? Nós somos um desses todos? Nós não merecemos a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, tudo que vem de Deus. Mas e como isso me alcançou? Porque Cristo me perdoou. E a Bíblia diz em Efésios: eu devo perdoar uns aos outros como Deus em Cristo Jesus me perdoou. Eu não posso carregar isso. E sabe qual é a pior falta de perdão que existe? Olhe para cá. Não é daquele irmão, não é daquela irmã,
não é daquele pai que te abusou, não é daquela mãe que te abandonou. Você sabe qual é o perdão mais importante que nós devemos ter? É o perdão de Deus. Ponha-se de pé, por favor. E pastor, por que que eu preciso tanto do perdão de Deus? Porque sem o perdão de Deus tudo é vão. Sem o perdão de Deus o meu coração nunca estará curado. Sem o perdão de Deus eu nunca serei salvo. Sem o perdão de Deus eu nunca verei a Deus pessoalmente. Então eu preciso deste perdão. E o livro de Salmos, capítulo 103, versículo 3 diz assim: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades, pois Ele conhece a tua estrutura e sabes que somos pó. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu tenho alguém que quer me ajudar, que quer sarar a minha mente, que quer sarar o meu coração, e depende de mim receber este perdão. Quem deseja receber perdão de Cristo para ser curado aqui? Levante a mão. Deixa eu contar uma parada para você aqui. Marcos capítulo 2, versículo 7, diz assim: porque fala deste modo, isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? E Jesus, percebendo que logo por seu espírito que eles haviam assim arrazoavam, meu Deus do céu, é o destrava-língua aqui, arrazoavam, disse-lhes: porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, isso aqui é lindo, irmãos. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirando-se da vista de todos, a ponto de admirassem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você sabe o que Jesus está vivenciando? Ele está dizendo: eu posso perdoar. Sabe aquele mal que te fizeram? Deus pode perdoar esta pessoa. Sabe aquela ferida que te causaram, que você diz assim: mas pastor, eu não consigo perdoar. Você não consegue, mas o Deus que você serve consegue. Olhe para cá, irmãos. Alguns de nós, eu não digo todos, mas alguns de nós vieram do mundão do pecado. Alguns de nós fez coisas que nós merecíamos a morte. Alguns de nós não merecíamos sequer um amor e o perdão de Deus. Mas quando um dia a gente ouviu falar de Jesus, nós dobramos o joelho diante dele e dissemos: Jesus, me perdoa. E ele nos abraçou dizendo: ele lá que você feriu não consegue te perdoar. Ela lá que você magoou não consegue. Mas eu, Jesus, posso te perdoar. Ele tem autoridade nesta terra para isso. E ele está dizendo: eu sou aquele que gera o perdão no seu coração. Aleluia. E aí eu quero fazer aqui duas orações. A primeira oração que eu quero fazer: se houver aqui alguma pessoa que está sentindo dificuldade de liberar perdão, eu quero que quando eu orar para Jesus lhe ajudar a perdoar, que você peça a Ele. Não tenha medo de dizer a Ele: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo. Pode dizer para Ele: Senhor, eu não consigo. Mas Tu pode gerar em mim isso. Me ajuda a perdoar hoje. Libere isso no mundo espiritual. Liberte-se disto hoje. E a segunda oração que eu quero fazer é: se alguém nesta noite aqui sentir o desejo de receber o perdão de Deus, seja para a salvação da sua vida, ou por algo que você entende que só Deus pode te perdoar, eu quero também que quando eu estiver orando, e para não precisar fazer exposições, no seu lugar, curve a sua cabeça comigo agora, por favor. Meu Deus e meu Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Eu não sou eficaz, mas a Tua palavra é.
Eu não tenho capacidade, mas a tua palavra tem. Eu não tenho poder, mas a tua palavra dá este poder a todos nós. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Yeshua, o Mashiach, eu quero te pedir nesta noite, primeiramente por aqueles que não têm conseguido liberar perdão no mundo espiritual. Senhor, vem tratar corações nesta noite, libertando mentes, libertando corações, libertando almas, que estes verdugos espirituais, hoje, meu Deus, sejam expulsos da vida desta pessoa, e no nome de Yeshua, o Mashiach, gera no coração desta pessoa o mesmo desejo, meu Deus, de perdoar que um dia tu tiveste por nós, quando tu nos perdoou. Então, assim como tu nos perdoa os nossos pecados, nesta noite, aqueles que nos devem, Senhor, aqueles que nos feriram, que nos condenaram, que nos julgaram, que nos traíram, que nos feriram de toda forma, traz perdão nesta noite, traz perdão ao coração nesta noite. Tu és o único capaz de gerar, e é o teu Espírito Santo que faz isso, é este Espírito maravilhoso que habita em nós. Então nós te pedimos, Espírito de Deus, gera nos corações o perdão e a cura da alma. A tua palavra diz que é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Eu creio, Senhor, tu és aquele que sara, tu és aquele que cura. Então traz cura a corações feridos nesta noite, e não importa o que nos fizeram, Senhor, nos liberta nesta noite, liberta a nossa mente, liberta o nosso coração, e nos ajuda, Deus, a caminhar livres nesta terra. E eu te peço ainda, Deus, por alguém que precisa do teu perdão, por alguém, meu Deus, que sente no coração um peso espiritual, por alguém, meu Deus, que sente no coração e na alma, parece que há um vazio, parece que o Senhor está distante. Meu Deus, nesta hora traz perdão, abraça esta pessoa, faz ela entender, Deus, que foste tu quem a chamaste, foste tu quem a escolheu, foi tu, porque tu é Deus que faz isso. E como um Deus que faz isso, trabalha neste coração a cura, traz o perdão para esta alma. E no nome de Yeshua, o Mashiach, Senhor, eu quero te engrandecer e te agradecer por esta palavra, que esta palavra produza em nós um novo olhar, que esta palavra produza em nós um novo caminhar, e que as mágoas, as tristezas, as feridas, elas todas sejam lançadas fora da nossa alma, e nós possamos, Deus, caminhar contigo, porque tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Todos os projetos, Deus, que foram anulados, que foram neutralizados por causa de uma mágoa, trata neste coração agora. Todos os sonhos, meu Deus, todas as metas que foram destruídas, trata neste coração agora, e que em nome de Jesus, Senhor, no lugar do veneno que alguns têm tomado, eles possam se embebedar, meu Deus, com a tua palavra, eles possam mergulhar nela, Pai, e através dela, que é lâmpada para os nossos pés, achar a luz de todo e qualquer caminho. Nós te oramos no nome santo de Yeshua, o Mashiach, e nós te agradecemos. Se você pode dizer amém e aplaudir, exaltar.